Vamos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Grande alegria, privilégio mais uma vez de estar aqui e poder compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. E pedir aos irmãos que abram as Bíblias, 1 Coríntios 15, versículo 19 e 20. E a palavra do Senhor diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco com o tema Por que ele vive? Nós conhecemos um hino que é porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós podemos mudar um pouquinho, crer no amanhã, nós podemos mudar um pouquinho por enfrentar. A palavra do Senhor diz que todo dia nós somos entregues à morte. E houve esse dia que o Senhor Jesus foi entregue literalmente à morte por nós. Então, por Ele, nós podemos também ter o privilégio, Ele nos deu esse privilégio, de enfrentar o amanhã. Mas, hoje, no mundo capitalista que a gente vive, eles pegam dessa data de hoje, que é a Páscoa, é comemorada a Páscoa, eles utilizam para vender ovos de chocolate e coisas mais, para poder movimentar o comércio. Só que nós sabemos o verdadeiro motivo da Páscoa. E eu quero conversar um pouco com os irmãos no tema Por que ele vive, irmãos. E eu quero abordar 3 pontos. Por que ele vive. E o primeiro, irmãos, porque ele vive, eu posso encarar a vida. Porque ele fez isso por nós. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Apenas 3 dias que nós precisamos se preocupar. É o ontem, o hoje e o amanhã. Só que o ontem, por mais que nós tentemos mudar o que a gente fez, a gente não vai conseguir. Já passou. O amanhã pode chegar ou pode não chegar. A gente faz planos, a gente pode crer num amanhã melhor. Mas a gente não sabe se a gente vai chegar ao amanhã. E o que nos resta é o hoje. E hoje sim,
No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 1, diz assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. E por muitas vezes, irmãos, nós ficamos ansiosos com o dia de amanhã e esquecemos do hoje, do que está no nosso alcance de fazer, as nossas decisões, escolhas, e a gente fica preocupado no amanhã. A gente faz planos e acaba esquecendo de viver o hoje, o qual a gente tem a permissão de Deus. E às vezes a gente almeja algo, não que isso seja errado, tá, irmãos? Hoje mesmo minha mãe falou assim: o bom é que você é um sonhador, você sonha muito, e sonho mesmo, e não é pequeno não, é grande. Porque se eu sonhar pequeno, eu não vou conseguir nada, então eu sonho grande para poder pelo menos chegar no pequeno. E isso não é errado, isso é bom, isso nos motiva. Mas nós temos que saber aonde que a gente está focando o amanhã também. Porque muitas das vezes a gente pega e foca no amanhã só no terreno, só nas coisas materiais. E eu almejo sim conquistar bastante coisas materiais, almejo. Deus falou que a gente ia ter o melhor da terra. Mas eu peço a Deus que Ele me dê o melhor dessa terra, mas que não for me tirar da presença dEle. Porque às vezes muito vai nos tirar da presença. Mas aquilo, o pouco, o necessário, vai nos manter ali num padrão. Muito a gente pode acabar esquecendo. O pouco a gente vai ficar preocupado, mas o necessário é literalmente a palavra certa, o necessário. E Ele é o necessário para nós, irmãos. Ele é o necessário. Ele sim pode ser demais, a gente não fica, mas Ele é o necessário. Se faltar Ele, falta tudo. Então, vamos aproveitar o hoje, planejar sim, mas focar mais e pedir que Ele, o amanhã, se assim nos for permitido, que Ele venha ser o principal no nosso amanhã, nos nossos planos, que assim nós iremos conquistar e iremos gozar daquilo que Ele irá nos permitir de ter. E no Salmos 118, versículo 24, o Senhor diz assim: esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Só Ele, para a gente se alegrar nele. Eu, experiência própria, quando você consegue algo, você consegue conquistar algo, e literalmente você sabe que foi Deus que te concedeu, Deus que te deu, não há nada melhor nesse mundo. Quando você conquista algo. E isso aconteceu comigo. Eu estava no encontro, no Radical, no último dia do encontro, a gente estava louvando a Deus, e eu lembro do hino, Poderoso Deus. E eu estava ali, no meio do louvor, comecei a indagar a Deus certas coisas a respeito da minha vida profissional. E Deus literalmente, Ele falou assim: você está vendo, meu filho? Aonde você está não é seu, mas foi eu que preparei para você estar lá hoje. Você não tinha condição de nada. E foi falando.
E eu me lembro como se fosse hoje. Ali eu caí de joelhos chorando. E num choro que o Dico estava do meu lado, ele falou assim, é Deus que está tratando. E literalmente era Deus que estava falando assim, meu filho, só está do jeito que está porque eu permiti, que eu deixei chegar até o ponto que chegou. Então você vai vendo as coisas que vai conquistando, por pequenos que sejam. Você vai aprendendo a dar valor. E sabendo que é permissão dele. Então, literalmente é o dia de hoje. O dia de hoje é ser grato. Ser grato porque ele nos permitiu a gente poder encarar o dia. E, irmãos, muitas das vezes a gente fica preocupado. E a palavra do Senhor também, lá no livro de Mateus, capítulo 6, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos por quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Então, irmãos, é tudo. A gente se preocupa com tudo. E se a gente for olhar mais, ele fala: os passarinhos não plantam e comem. Os lírios se vestem. E a gente fica preocupado. Que a gente quer mais do que o necessário. E o segundo ponto, irmãos, porque ele vive, eu posso enfrentar a morte. A morte é um assunto delicado, irmãos. Muitos se gabam em falar que não tem medo da morte. Mas só se sabe se ele tem medo ou não da morte quando ele enfrenta. Quando ele passa algum ente querido próximo, aí vai saber se ele tem medo ou não. Mas eu escutei uma história, o pastor uma vez falando, que um ateu, perto da morte, ele estava doente, perto da morte ele gritou: há uma coisa que me estraga, é de saber, descobrir que a Bíblia ela é verdadeira. Porque eu terei perdido a minha vida inteira e estarei perdido, porque não terei eternidade. Mas para nós que estamos em Cristo Jesus, a morte para nós é lucro. Paulo vai dizer que ele guardou, que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Então nós vamos ver, irmãos, que para a gente, morrer para a gente é lucro. Porque nós sabemos para onde a gente vai. E nós sabemos que Jesus ele enfrentou a morte. Ele morreu, mas hoje ele está vivo, ressurreto. Ele vive, reina para todo sempre. Então é por isso, irmãos, que nós podemos também crer e encarar a morte. Porque ele encarou e venceu a morte. E o terceiro ponto, irmão, da mensagem, é porque ele vive, eu posso encarar a eternidade. Sabemos que nós vamos enfrentar o julgamento. E por muitas das vezes, a gente conversando, se a gente pudesse sair do julgamento, o qual nós iremos sentar no banco dos réus, nós tiraríamos isso. Mas não, haverá o dia do juízo. Então, irmãos,
o julgamento ele é real, sim. E em Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz assim: é como aos homens está ordenado, morreram uma vez, vindo depois disso o juízo, irmãos. Ele virá, é certo que virá o juízo. Mas isso nós não poderemos acabar, o juízo. Mas muitas das vezes, nós vemos na Bíblia versículos que falam de bênção, mas também falam da condenação. Se nós formos ver em João, capítulo 3, verso 36, está escrito assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Outro versículo, irmãos, é Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando a gente depara com versículos que falam das bênçãos da vida eterna, ao mesmo tempo que ele fala da bênção da vida eterna, ele fala da condenação. Ele fala: olha, meu filho, vocês vão herdar, mas se não, a condenação é certa. Só que nós sabemos que o preço já foi pago por nós. O sangue verteu no madeiro. Então, o preço que foi pago é o preço, nem o ouro, nem a pedra mais preciosa do mundo vai chegar ao preço do sangue de Jesus. E ali ele nos comprou. Então, eu posso enfrentar a eternidade porque ele pagou por mim. Ele pagou o preço por mim, pagou o preço por você, irmãos. Então nós podemos também enfrentar a eternidade. E a Bíblia diz que em comparação poucos serão salvos. Mateus 7 diz assim: porque a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há a encontrarem. Então, irmãos, poucos entrarão. E para encerrar, irmãos, essa breve reflexão, não deixe que seja tarde. Não deixe que seja tarde. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, não teve um encontro de fato com o Senhor Jesus, você tem dúvida da sua salvação, eu convido hoje a você tomar essa decisão de ter esse encontro, porque Ele vive, irmãos. Por Ele nós podemos encarar o dia, nós podemos encarar a morte, e por Ele, irmãos, podemos encarar também a eternidade, irmãos. É duro de falar, irmãos, mas se literalmente você não tiver um encontro literalmente com Cristo, não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a palavra de Deus, ela é justa e não mente. Você não terá a vida eterna. E eu convido os irmãos que aproveitem a oportunidade que está sendo dada mais esse dia, porque nós temos a oportunidade todos os dias que assim o Senhor nos permite a vida. Às vezes não precisa da gente estar num culto, no meio de irmãos, para a gente tomar uma decisão. Basta nós pegarmos e falar: Jesus, eu quero te aceitar. E aqui, irmãos, eu encerro essa reflexão. Porque Ele vive, irmãos, eu posso encarar, enfrentar o amanhã, irmãos. Porque Ele está comigo, irmãos. Porque Ele venceu e nós também podemos vencer, irmãos. Amém.